Olá, muito boa noite. Cumprimento o presidente dessa casa, em seu nome, os pares parlamentares, servidores da casa, público que nos acompanha presencialmente pela internet e a nossa mídia escrita e falada. Hoje temos uma ilustre presença aqui, um ex-vereador, Bagaço, seja muito bem-vindo, nos prestigia com a sua presença. Hoje a minha fala, ela é uma fala em decorrência da fala da vereadora Janaína Guedes, apresentada na semana passada nessa casa, em que a vereadora utiliza a palavra livre para fazer graves acusações à administração pública, em especial à Secretaria de Cultura. Obviamente, né, fiscais que somos do Poder Executivo, né, nós nos interessamos pela situação, quisemos entender e fomos atrás para entender se, de fato, o que foi apresentado aqui era verdadeiro ou não. Os vereadores Pardal, Mota e eu estivemos na Secretaria de Cultura e nos deparamos com uma situação extremamente diferente daquilo que foi apresentado aqui, e eu, então, utilizo a palavra para explicar essas situações. Trata-se do edital número 01 de 2025, que direciona recursos para a PNAB, ao Aldir Blanc, e nesse edital, né, que estou, inclusive, com ele aqui, é importante considerar de início que o item 3 do edital ele fixa 3 etapas. A primeira etapa que é a etapa das inscrições, que ela ia de 3 a 25 de abril, que era o prazo direcionado para a apresentação dos projetos. A segunda etapa é a etapa de seleção, que foi de 6 a 7 de maio, que a comissão analisa e seleciona os projetos. E a terceira etapa, que é a convocação para a apresentação dos documentos, vai de 16 a 22 de maio. Esse cronograma, inclusive, está no anexo 11 do referido edital. Ou seja, a primeira etapa do projeto é que os artistas apresentem aquilo que o projeto deles. A segunda etapa é a comissão avalia esses projetos, dá uma nota para esses projetos, e a terceira etapa é para a habilitação, ou seja, a apresentação dos documentos para ver se aqueles que ganharam a nota mais alta têm a competência, né, os requisitos necessários para ganhar a licitação. Quando nós vemos, né, uma situação dessas, a gente se questiona, tá, mas a habilitação não deveria ser a primeira etapa, ou seja, né, participa só quem de fato está habilitado? Eu penso dessa forma, acredito que quando a gente ouve isso, a gente também acredita que deveria ser essa ordem cronológica, mas é importante citar que essa minuta de edital é uma minuta que vem do próprio Ministério da Cultura, e é uma minuta que foi utilizada também na outra gestão, ou seja, é uma minuta padrão que já era utilizada, vem do Ministério da Cultura e segue padrão para o país inteiro. Não é a Prefeitura de Videira, né, o secretário de Cultura que determinou isso. É de praxe. Ou seja, a situação da habilitação, primeiro de tudo, é que ainda nem terminou o projeto para dizerem que houve um direcionamento para que um amigo ganhasse. Infelizmente, é lamentável a gente se deparar com esse tipo de acusação e depois ver e estudar a situação a fundo e entender que o que foi dito nem chegou ao final ainda. Segundo, a habilitação, que é o prazo para ver se existe a documentação
que é os requisitos para participar, ela está ocorrendo agora, nem terminou, dia 23 de maio, ou seja, nessa semana é que vai ter o resultado. Daí fica muito fácil dizer, não, mas não convocaram porque eu levantei. Não, estão fazendo porque eu levantei. Não é assim que as coisas funcionam, né? É uma situação que chega de ser constrangedora. Além disso, é importante citar que a Secretaria de Cultura, ela também criou uma oficina para orientar os interessados a participar desse edital. Essa oficina ela ocorreu em 17 de abril e foi a primeira vez que isso ocorreu no município. Também é importante citar que a comissão que avaliou a primeira etapa, que foi a etapa dos projetos, ela é uma comissão composta por servidores e representantes da sociedade civil, dos quais tem 14 membros, 8 membros são, inclusive, da administração passada, tá? E os critérios para avaliação são previstos no próprio edital. Na leitura do edital, tem quais são os critérios para avaliar, dar a nota para cada projeto. A verba era uma verba que sobrou da administração passada, então, se ela não for utilizada, a prefeitura ela não pode mais requerer essa verba por um determinado tempo. E, por fim, eu acho que é muito importante mencionar que a função do vereador, de fato, é fiscalizar, né? Mas eu já comentei aqui em algumas oportunidades da responsabilidade que nós temos que ter da nossa fala, daquilo que a gente levanta, daquilo que a gente apresenta. Pessoas foram expostas aqui, não só da secretaria, mas, em especial, o artista. Um artista que já contribuiu com o nosso município, inclusive, no ano passado, ele fez uma amostra gratuita para a Prefeitura de Videira. É um artista renomado, eu particularmente não conheço, mas fui buscar, dando a entender que havia um conluio para que ele ganhasse, que, na verdade, que ele já tinha ganho o edital. Repito, o edital nem chegou ao final. Então, de novo, eu acho que a gente tem que ter muita cautela com aquilo que a gente fala, porque isso afeta a vida das pessoas. E nós temos que ter consciência da nossa responsabilidade. Da minha parte, era isso.